Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga e neste início de julho trazendo para vocês uma notícia maravilhosa, que é o lançamento da edição impressa de um livro muito importante de Calunga, que se chama 12 Passos, uma Conversa. 12 Passos, uma Conversa é feito de textos que Calunga escreveu a partir de cada um dos 12 passos, aqueles mesmos passos que são utilizados nos programas do NA, do AA e de outros tratamentos de dependências, tá? E Calunga, então, a partir dessa conversa, ele nos traz o seu carinho, a sua ternura, a sua força, o seu incentivo. Ele nos ajuda a olhar para nós mesmos, a percebermos as nossas potencialidades, as nossas possibilidades, a nossa força interna. E esse livro ele vai estar então disponível no formato impresso. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre o 12 Passos, uma Conversa, eu trouxe hoje aqui um trechinho para a gente conversar, tá? Sobre esse assunto. Vamos também fazer aqui a nossa conversa sobre as conversas de Calunga com o nosso coração. E Calunga diz então: a vida está pronta para nos dar uma condição melhor a partir das escolhas mais sábias que fazemos e que assumimos levar em frente. Ou seja, muitas vezes nós estamos numa vida difícil, numa vida sofrida, numa vida sem perspectiva, né? Sobretudo quando envolve uma dependência química, outros tipos de dependência, dependência emocional. E isso nos limita, isso nos traz sofrimento, isso nos dificulta caminharmos na vida com segurança, com felicidade, com leveza, tá? E aí chega um ponto em que a gente fala, não, eu não quero mais viver dessa forma, né? Eu quero a independência, eu quero ser livre disso que me prende, disso que me impõe tantas condições e me limita. E o Calunga então ele diz o seguinte: a vida está pronta para nos dar uma condição melhor. A partir do quê? Das escolhas mais sábias que fazemos. Porque muitas vezes nós, em momentos passados, em épocas mais difíceis, em que a gente tinha menos conhecimento ou que a gente tinha menos possibilidade de perceber as situações, nós fizemos escolhas baseadas na ignorância, nós fizemos escolhas baseadas na carência, nós fizemos escolhas que desde então vem condicionando a nossa vida, impedindo a nossa felicidade, impedindo a nossa evolução em vários campos, no campo profissional, no campo pessoal, e nos prendendo a uma condição que não desejamos mais. Então, se eu não quero mais isso, então eu tenho que decidir o que eu quero e dizer assim, bom, agora eu vou fazer uma escolha mais sábia do que eu fiz antes. Mas não é só escolher, tá? É uma escolha que, além de escolher, eu assumo levar em frente, porque eu sei que ela não vai ser fácil, eu sei que eu vou precisar muitas vezes de forças para mantê-la, tá? De muita convicção, eu vou precisar de amigos que ajudem, eu vou precisar da luz espiritual, eu vou precisar do meu anjo guardião para me ajudar a me manter nesse caminho que eu escolhi. Mas se eu realmente escolhi e se é isso que eu quero, eu sei que essas forças vão chegar até mim. Porque a minha sintonia com essas forças vai acontecendo conforme eu vou, dia a dia, consolidando essa escolha, sabe? Eu vou reafirmando aquilo que eu quero e deixando de lado aquilo que eu não desejo mais, que eu não quero mais viver. E aí é uma situação em que, embora eu tenha amigos, eu tenha livros, eu tenha um apoio religioso ou espiritual de algum tipo, né? Eu vou precisar contar muito comigo mesmo, né? E encontrar dentro de mim aquelas qualidades que ficaram esquecidas para que elas venham ao meu favor, permitir que eu volte ao equilíbrio, né? Que eu volte à alegria, que eu possa vivenciar melhores momentos em que eu me sinta mais livre dessa dependência, tá? Mais feliz. E o Calunga está falando disso aqui então.
sabe? Você já parou para pensar nisso? Veja bem, às vezes a gente fala de dependência e a gente fala de dependência de coisas que concretamente fazem mal, tá? Como no caso, o álcool ou as drogas. Hoje em dia, muitas pessoas, por exemplo, estão vivenciando a dependência da tecnologia, tá? E isso não parece ser uma dependência enquanto tudo está ali disponível, né? O celular, o notebook, o iPad, está tudo ali disponível. Mas a hora que tudo isso desaparece, como é que eu me sinto, né? O que é que eu faço? Qual é a minha sensação de desorientação, de não saber o que fazer, sensação de falta? A gente tem muitas vezes a dependência emocional, que é aquela dependência da outra pessoa, né? Aquele medo que a pessoa nos abandone, aquela impressão de que nós dependemos dela para viver, que nós precisamos dela para viver, tá? É um tipo de dependência emocional que às vezes não é reconhecida e que a gente começa a perceber quando aquela pessoa está ausente ou quando nós precisamos nos ausentar, né? Por algum motivo, e isso acaba gerando uma angústia, um desespero, e aí eu reconheço que eu era um dependente emocional. Então vamos começar a observar como é que são as nossas dependências, né? E quais são os movimentos que nos permitem buscar a independência, tá? Esse é o convite de Calunga aqui. Depois a gente vai falar mais sobre esse livro, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.